Olá, estamos aqui para mais uma pergunta, mais um ensinamento. A Bíblia ensina. Estamos aqui para ver mais uma pergunta, agora de uma irmã que quer saber aqui sobre essa pergunta e que se encontra dentro de um relato, dentro da Bíblia, como sempre, e nós vamos analisar essa pergunta, vamos ver se realmente tem algum problema, se há uma solução, se tem uma controvérsia, o que está acontecendo. Mas vamos então analisar a pergunta da irmã. Que pergunta seria essa? Olha lá o que ela pergunta. Pastor André, como é que apenas 2 parteiras puderam atender a tantas mulheres hebreias? Que pergunta maravilhosa. Por que ela faz essa pergunta? Porque no livro de Êxodo, nas Sagradas Escrituras, estamos aqui com as Sagradas Escrituras, vamos ver aqui a Bíblia, o que ela está nos dizendo. O livro de Êxodo tem um capítulo ali, tem um acontecimento, no capítulo 1, verso 15, que acontece mais ou menos isso que ela perguntou. Como é que duas parteiras puderam atender, dar conta de tantas mulheres hebreias? Mas para nós continuarmos e para vermos se tem um problema dentro dessa pergunta, precisamos ir nas Sagradas Escrituras e lermos o que ela está nos dizendo. Então vamos no livro de Êxodo, comecinho da Bíblia, capítulo 1, seu verso 15. Vamos ler o que está escrito? Olha lá, Êxodo, capítulo 1, seu verso 15, diz assim, meus amados. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puã, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então aqui nós vimos que realmente ali, automaticamente aqui, o Egito, o rei do Egito, ele chega a 2 parteiras. Será que há um problema aí? Porque tantas mulheres, só 2 parteiras deu conta, pastor? Como é que pode acontecer isso? Como é que podemos entender isso? Será que há um problema? Vamos ver o problema pelo seguinte. De acordo, meus amados, com Êxodo, capítulo 12, verso 37, Números 1, 4, o número dos filhos de Israel, quando eles saíram do Egito, era cerca de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Isso significa que deveriam ser centenas de milhões de pessoas. Entretanto, meus amados, em Êxodo capítulo 1, 15, como nós lemos e nós afirmamos, afirma que Faraó falou apenas com 2 parteiras hebreias, que eram Cifra e Puã. Como é que apenas 2 parteiras poderiam dar conta de um número tão grande de mulheres? Por isso a pergunta da irmã dá uma certa confusão. Devido a esse problema, pelo número de pessoas que saíram do Egito. Se saíram, estavam lá dentro. E se estavam lá dentro, era muita gente. Mas só Cifra e Puã, 2, para resolver todo esse problema, devido o rei do Egito ter falado com elas? Será que tem uma solução? É claro que tem uma solução e nós podemos entender um pouco mais a clareza desta pergunta. A Bíblia ensina. Vamos à solução. Faraó, meus amados, vamos entender que Faraó falou apenas com 2, porque elas eram líderes das parteiras das mulheres hebreias. Aí já clareou bastante, não é verdade? Por quê? Porque elas eram líderes e ele falou só com as 2. As 2 eram líderes. Vamos entender um pouco mais e nos aprofundar um pouquinho mais. A história registra que a sociedade egípcia era altamente organizada e havia indivíduos que atuavam como supervisores em praticamente todas as profissões e ofícios. Exatamente, era bem organizada. Lá no Egito, eles tinham organizações deles. Uma boa parte do comércio era regulamentada pelo governo. E os artesãos tinham de se sujeitar ao oficial do governo de seu distrito.
Foi dentro desse tipo de estrutura que os israelitas tiveram de indicar aquelas duas mulheres. Olha que coisa interessante. Para atuarem como superintendentes de um grande número de parteiras hebreias. Então veja bem, essas duas mulheres, Sifra e Puã, elas foram assim praticamente escolhidas e foram indicadas para atuarem como superintendentes de um grande número de parteiras hebreias. Como nos mostra lá também um pouco sobre esse assunto, lá em Êxodo, né? Capítulo 18, seu verso 24, em conformidade com isso, capítulo 24, 25. Esse tipo de estrutura, meus amados irmãos, que gosta da palavra de Deus, esse tipo de estrutura organizacional permitiu facilitar a interação com os oficiais egípcios. Quando o faraó, meus queridos, ou um oficial egípcio precisava comunicar alguma nova disposição a um grupo profissional, isso era feito através de seus superintendentes. Ficou claro? Então, devido à pergunta da irmã, olha lá, pastor, como é que apenas duas parteiras puderam atender a tantas mulheres hebreias? Sifra e Puã, elas eram as comandantes das demais abaixo delas. Para nós entendermos um pouquinho melhor, é dentro de um ministério. O ministério é o seguinte, tem o pastor líder. Do pastor líder tem os pastores abaixo dele, os pastores que exercem ali também a profissão. Abaixo dos pastores vêm os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, cooperadores, e abaixo desses tem, vamos se dizer assim, os membros que também ainda fazem parte de algum processo dentro da obra de Deus, né? Como limpar, como fazer outros tipos de coisas. Então, ali, quando o pastor ele é o cabeça, é o pastor presidente, vamos dizer assim, ele tem ali os seus superintendentes, pastores, e de pastores vêm os obreiros e assim sucessivamente. Então, quando o rei egípcio fala com essas duas líderes, superintendentes, ele passa o comunicado para elas. Elas vão organizar, lembra da organização? Elas vão organizar as outras demais que trabalham e que também exercem este ofício como parteiras dentro da região. Então não é que as duas só, meus amados, tomaram conta de tudo. Não, elas receberam a incumbência do líder egípcio e delas foram passando as organizações e elas foram organizando as demais para exercer este trabalho. Então aqui, este foi o esclarecimento. A Bíblia nos ensina. Uma boa pergunta e mais um assunto abençoado. Até daqui a pouco, a mais um vídeo, a mais um assunto, para nós aprendermos junto a palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor e até daqui a pouco.